Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós não temos um convidado, uma convidada, mas nós temos uma abordagem muito especial, um assunto muito interessante. Quando as coisas fogem do nosso controle. Quando nós nos deparamos diante de situações que nós não esperávamos, nós não calculávamos e passamos a não saber como lidar com essas situações. Nessa semana, eu fiz uma palestra em uma empresa onde nós abordamos toda a parte técnica, toda a parte de coaching, né? E quais são as perguntas que nós fazemos, como nós conseguimos reverter uma situação que gera insegurança, desconforto dentro de nós. A minha ideia hoje é fazer um processo um pouco diferente, associar sim essas percepções de coaching com as percepções da terapia sistêmica e trazer para você as metáforas, as outras possibilidades de percepção sobre o que realmente aquilo que acontece deseja nos mostrar. Talvez aquilo que parece um impeditivo nada mais é do que uma grande oportunidade de vivermos uma cura, uma reparação, uma ressignificação sobre papéis de pessoas da nossa família, sobre situações que nós interpretamos de forma disfuncional, sobre aprendizados que nós ainda não vivemos e por conta disso precisamos rever alguma dinâmica, rever algum valor, rever alguma conclusão e como consequência abrirmos novos caminhos, novos espaços para uma nova jornada. Eu tenho alguns slides que eu quero compartilhar com você. É uma forma mais rica, mais lúdica de nós utilizarmos toda essa metodologia de correção. Eu sugiro que você tenha papel e caneta também para você anotar, ou você fotografa algumas informações que eu vou te passar, e depois você fica com a tarefa de fazer uma dinâmica que eu vou te propor no meio do nosso encontro. Então, o tema de hoje é: aquilo que nos limita pode nos redirecionar. Quantas vezes na sua vida você planejou fazer uma viagem e de repente a viagem não aconteceu? Você planejou se casar, noivar com alguém e aquela situação não foi adiante? Quantas vezes você fechou um contrato e de repente, do nada, com o contrato praticamente fechado, houve uma negativa por parte do cliente? Quantas vezes você tinha certeza que você faria a carreira numa empresa e de repente você é desligado? Todas essas dinâmicas podem estar gerando uma grande frustração, uma grande dor, um grande desconforto dentro de nós, mas nem sempre elas possuem um propósito, o propósito de nos castigar, o propósito de nos fazer sentir culpados, o propósito de nos colocar numa condição de inferioridade ou sem valor. Na maioria das vezes, se eu não puder dizer 100% das vezes, porque nós não podemos nunca ter uma certeza absoluta sobre as coisas, né? Eu posso te garantir que existe um outro propósito por detrás disso. Bom, aqui eu não preciso me apresentar muito, eu sei que você já assiste meu podcast semanalmente, já me conhece, mas entre os papéis que eu exerço aqui, né, eu coloco o papel de terapeuta, o papel de maratonista, o papel de esposa, o papel de mãe. Entre esses papéis, eu preciso te contar que o papel de mãe foi um papel que me proporcionou grandes aprendizados, né? A gente sempre planeja, ou muitas de nós, mulheres, esperamos sermos mães, termos filhos perfeitos, vivemos uma gestação maravilhosa, depois os nossos filhos nascem, né? E são aquelas crianças de capa de revista ou de propaganda de televisão, e a gente vai cada vez mais criando essa expectativa dentro de nós, né? E como toda mulher, eu também tinha essa expectativa. Até que quando eu fiquei grávida das minhas filhas, eu acabei entrando em trabalho de parto prematuro e elas nasceram muito jovens. Elas nasceram cedo demais, prematuras demais. Elas nasceram de 26 semanas de gestação. Naquela época, um grande milagre a sobrevivência das duas. E como eu fiquei? Como aquilo reverberou dentro de mim, né? Primeiro, um sentimento de culpa. Hoje eu entendo que não existiu uma culpa. Tudo que podia ser feito para que aquela gestação fosse perfeita foi feito. Mas era o momento de nascer, era a forma como tinha que acontecer. E foram 43 dias de UTI que me ensinaram mais uma vez que nós não somos dominadores de nada, nós não temos o controle de nada.
Foram dias em que eu planejava que aconteceriam de um jeito, aconteciam de outro, desde o nascimento, né, que você espera ter os seus bebês e para sua casa, o quarto pronto, tudo bonitinho lá, era perto do Dia dos Pais, eu tinha comprado um presente para o meu marido, e de repente no Dia dos Pais eu me via diante de um UTI com duas crianças correndo um risco enorme de vida, sem nenhum prognóstico positivo, orando muito com uma mão em cada isolete, o tempo todo fazendo rosário, pedindo a intercessão de Deus, pedindo por um milagre de fato, né? E aí eu fui percebendo o quanto a vida, ela muitas vezes escorre pelas nossas mãos e o quanto nós acabamos nos culpando de uma forma até cruel por estarmos vivendo aquele momento e o quanto aquela dor, aquele sentimento de culpa, aqueles questionamentos acabam se arrastando por anos dentro de nós, sem nós nos darmos conta do que realmente fez sentido, né? Olhando hoje, eu tenho a certeza que tudo isso foi um grande aprendizado. Eu aprendi a valorizar as minhas filhas de uma forma muito especial. 28 anos se passaram, e até hoje eu carrego comigo grandes ensinamentos. Graças a Deus, eu tive a oportunidade, através da terapia sistêmica, de ressignificar algumas culpas, alguns sentimentos disfuncionais que eu carregava. Logo que elas nasceram, eu sentia minha barriga mexendo, mesmo sem elas estarem dentro da barriga. Era uma forma de desejar mantê-las num lugar mais seguro. Eu me questionava muito, e se eu tivesse feito assim? E se eu não tivesse feito daquela forma? E se? E se? E quando a gente carrega o e se, a gente não olha para frente, a gente fica olhando, na verdade, para uma cena, paralisado naquela cena, conjecturando possibilidades que não aconteceram e não eram para acontecer. Mas muitas vezes a gente fica ali ruminando a história. E quando a gente fica ruminando a história, a gente não se dá a oportunidade de aprender com a história, porque nós ficamos encaixotados, aprisionados numa única verdade, numa única história, num único contexto, numa única interpretação, e nós não nos permitimos expandir e enxergar além. E enquanto você não sai desse processo de ruminação, você não consegue dar um passo em direção ao novo, ao desenvolvimento, à evolução. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Como se soltar, como soltar as amarras daquilo que te prende e não te permite evoluir, ir adiante no processo. Então, quantas vezes você já teve a sensação de que algo travou na sua vida, sabe? O que você esperava que acontecesse de um jeito e não aconteceu, que você esperava que o resultado fosse um e não foi, então um plano que não saiu como você esperava, uma oportunidade que pareceu escapar das suas mãos, uma decisão com consequências inesperadas, uma mudança que colocou tudo em xeque. E às vezes até uma postura, às vezes uma resposta sem nenhuma intenção de magoar o outro, acaba gerando uma reação imediata do outro que põe tudo a perder. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre essas situações inusitadas, inesperadas, que nenhum de nós deseja construir, mas que todos nós passamos em algum momento da nossa vida. E o quanto é importante nesses momentos nós olharmos para a autorresponsabilidade, nós olharmos para a inteligência emocional, nós utilizarmos de uma mentalidade de aprendizado, né? E aí vem a questão: e se aquilo que nos limita estiver, na verdade, nos redirecionando? E através desses três pilares, eu vou te mostrar o quanto nós temos a aprender quando nós olhamos por uma outra ótica, com outras lentes, com outra percepção, com uma outra forma de lidar com o assunto. Então, o que muda não é o obstáculo, é a habilidade de responder a ele. Quando nós usamos a inteligência emocional, quando nós usamos da autorresponsabilidade, quando nós usamos da mentalidade de aprendizado, os mesmos obstáculos existiram, as mesmas situações existiram, mas a forma como nós vamos passar a interpretar cada uma delas, isso vai fazer muita diferença. Isso vai gerar recursos para que nós utilizemos essa informação como uma alavanca para nos elevar para um outro patamar, para uma outra forma de nos relacionarmos com a vida. Vai nos tirar de um processo de ruminação, de ficar dando voltas, buscando culpados, né? A gente tem a mania de buscar culpados. O ser humano, ele busca culpados para tudo. E, na verdade, não existe um culpado,
mas existe uma situação que precisa ser administrada por nós, uma situação que talvez exija de nós flexibilidade emocional, algo que hoje cada vez é mais raro dentro de nós. Nós somos inflexíveis, nós queremos ganhar tudo no grito. E se alguma coisa der errado, se eu desejo que amanheça um dia de sol e o dia está nublado, já é o suficiente para justificar a minha rabugentice, o meu mau humor, a minha frustração. Nós queremos que tudo saia da forma como nós esperamos, porque nós buscamos a todo momento um prazer imediato. Antigamente não era assim? Era assim. Acontece que hoje nós vivemos um momento de muitos estímulos e respostas rápidas. Né? Antigamente, você precisava fazer uma pesquisa, você ia lá na Barça, né? Numa enciclopédia desse tamanho, que primeiro você já sonhava em ter uma, e era assim, uma ostentação ter uma no centro da mesa da sala, para que todo mundo soubesse que você tinha uma Barça, que era um objeto de pesquisa. Aí você precisava saber sobre determinado assunto, você ia lá, você abria a Barça, você pesquisava. Você precisava saber o que significava uma palavra, você tinha que ir lá pegar o dicionário Aurélio, procurar a palavra. Você precisava ir a tal lugar, você ia pegar as páginas amarelas e você ia consultar. Então, isso demandava um certo tempo. Não era assim, quero páginas amarelas, quero dicionário, quero a Barça. Você precisava ir ao encontro, você precisava se dedicar, você precisava fazer a pesquisa por ordem alfabética, buscando. Enfim, tinha uma busca. Existia uma interação nessa busca. Hoje, o que você faz, né? Ah, preciso saber o que significa uma palavra. Toca lá, escreve a palavra no seu celular, na hora aparece 1 milhão de significados. Então, todas as redes sociais, todas as respostas rápidas acabam gerando dentro de nós um imediatismo. E o imediatismo, ele acaba automaticamente alimentando uma inflexibilidade emocional. A cada dia nós nos tornamos mais inflexíveis, desejando tudo mais rápido e desejando cada vez mais viver prazer imediato. Então, quando nós nos deparamos diante de uma situação que nos apresenta obstáculos, uma demanda diferente, né, o que acontece? Nós ficamos perdidos. Nós não sabemos como lidar com essa inflexibilidade. Nós ficamos paralisados diante da cena, ao invés de irmos buscar recursos para ressignificação ou até para a solução. Ah, não aconteceu como eu esperava, mas espera. Como é que eu posso reajustar essa rota? Como é que eu posso reprogramar o meu GPS? Mas parece que muitas vezes nós ficamos ensurdecidos, emudecidos e paralisados. E como consequência, o GPS fica desgovernado e a gente não consegue entender qual é a direção que a gente deseja ir, qual é a atitude que a gente deseja tomar, né? Então, trazendo aqui um pouquinho mais com profundidade, só mudando aqui para eu conseguir enxergar, autorresponsabilidade, né? O que é autorresponsabilidade? Ela tem a ver com tudo isso. Nós não controlamos tudo o que acontece, mas nós controlamos como nós respondemos aquilo que acontece. Então, qual é a resposta que eu dou para cada uma das situações? Qual é a reação que eu vou ter? Qual é a história interna que eu vou contar sobre cada uma das situações? O que eu falo para mim sobre aquela situação? Qual é o discurso interno que está sendo elaborado dentro de mim? Qual é o referencial que eu estou usando? Eu estou me abrindo às inúmeras possibilidades? Eu estou enxergando além? Ou eu estou presa numa única referência, buscando um copiar e colar para todas as áreas da minha vida? Então, é fundamental entender que a cada situação existe a oportunidade de nós experimentarmos uma nova história, uma nova versão, sentirmos novos sabores, vivemos novas percepções. Então, nós precisamos deixar de utilizar um único referencial como toda vez acontece da mesma forma. Talvez aconteça porque realmente você tem uma questão sistêmica e se está acontecendo da mesma forma, é para que você busque uma correção no seu sistema, para que você busque uma terapia, para que você busque em uma única sessão de terapia sistêmica fazer essa correção.
E aí você realmente precisa procurar por um profissional. Eu falo isso todas as semanas no meu podcast, na minha live, o quanto é importante muitas vezes você se conectar comigo e entender que as situações que se repetem na sua vida não são situações que te condenam, mas são situações que te libertam, desde que você busque a ferramenta adequada para fazer o devido ajuste, a devida correção. E a terapia sistêmica, um único atendimento, 1 hora e meia ali de dinâmica, será o suficiente para te elevar a um outro nível de relação com as situações, para proporcionar um leque, uma gama de possibilidades de discursos internos, não mais praticando uma mesma versão, uma mesma história, mas enxergando além, parando de procurar culpados e identificando caminhos futuros de construção. Então, um atendimento em consciência sistêmica é um momento onde você vai aprender a programar o GPS de forma funcional. Você vai aprender como o seu GPS pode ser programado para que você chegue no lugar onde você deseja. Você tem o GPS em mãos, o caminho existe, talvez você não esteja só sabendo como colocar o endereço de forma correta. Quando nós estamos vivendo, então, um momento como esse, a autorresponsabilidade passa por nós compreendermos que não é uma culpa nossa, é uma escolha nossa. Nós precisamos assumir o controle da resposta. O que nós estamos respondendo interiormente? O que nós desejamos comunicar interiormente? A partir daí, nós soltamos o vitimismo, nós soltamos o sentimento de culpa. Então, olha só, nós deixamos de viver uma mentalidade da vítima, de culpar o ambiente, de culpar as pessoas, culpar o momento, culpar a falta de oportunidade, né? Mesmo que existam crises financeiras, que existam situações mais delicadas, sempre existirá um processo também de construção de uma realidade positiva, de ganho, de novas possibilidades, de alcance de novos resultados. Então, a mentalidade do protagonista, daquele que assume a autorresponsabilidade sobre a sua vida, é ele deixar de buscar esses culpados todos para se perguntar: o que eu posso aprender com isso? O que depende de mim agora? Como posso agir a partir daqui? E se você não conseguir sozinho encontrar essas respostas, a terapia sistêmica é um caminho. A terapia sistêmica é uma forma. E você vai me perguntar como eu agendo com você. Você pode entrar lá no meu Instagram, Kátia Monari, Kátia com C, e você pode me mandar um inbox. Ou então, você pode me mandar um WhatsApp, eu vou deixar o número aqui abaixo para você. E através do WhatsApp, você pode fazer o seu agendamento e pode encontrar caminhos, ferramentas de solução. Eu não vou te dar a solução, mas eu vou construir com você um caminho para a solução. Mas seguindo aqui, então, o que é importante nós identificarmos, né? Além da autorresponsabilidade, nós também temos a ferramenta da inteligência emocional. Toda limitação, ela provoca emoções. Elas são naturais de acontecer. Então, mesmo que você tenha muita inteligência emocional, você vai viver algumas emoções do tipo frustração, medo, insegurança, decepção. Essas emoções, elas são naturais. Agora, elas não podem definir as suas decisões. Quando você sente todas essas sensações, essas emoções, você olha para elas. E aí, o primeiro passo, uma dica fundamental separe a cena das emoções. O que aconteceu de fato? Se eu sair da cena dessa dinâmica que está acontecendo comigo e eu me colocar como uma observadora, como eu posso descrever essa cena sem nenhum tipo de emoção? Aí eu posso fazer uma relação das minhas emoções e eu posso fazer um descritivo da cena, mas enxergar a cena sem o aparato de emoções que está envolvendo aquela dinâmica naquele momento é o primeiro passo para que o discernimento, para que a percepção, para que a expansão de consciência possa surgir. Então, a inteligência emocional, ela tem 3 passos fundamentais. O primeiro, reconhecer. Então, nomear o que está sendo sentido. Eu estou sentindo tais emoções. Eu estou com medo, eu estou insegura, eu estou com medo de perder, eu estou frustrada, eu estou me sentindo impotente, eu estou decepcionada comigo mesma, eu estou me sentindo sem valor. Eu reconheço o que tem ali.
Depois que eu reconheci o que tem ali, eu vou compreender. Eu vou entender o impacto que aquela emoção está gerando nas minhas decisões. Então, qual é o impacto que determinada emoção está gerando quando eu começo a enxergar possibilidades de traçar novos caminhos? E aí, a partir dessa visão, eu vou escolher responder com consciência ao invés de reagir por impulso. Quando eu reajo por impulso, eu estou tomada de emoções. Quando eu estou respondendo com consciência, eu estou, na verdade, avaliando as possibilidades e escolhendo a possibilidade de mais probabilidade de sucesso, de conexão com recursos de desenvolvimento. Então, para a inteligência emocional, o limite deixa de ser o gatilho de desistência e vira o ponto de reflexão. Porque se eu estou tomada de sensações, de emoções, muitas vezes eu acabo desistindo, eu acabo largando tudo, eu acabo achando que não vai dar certo, é assim mesmo, foi Deus que quis. Né? Quantas vezes as pessoas não falam, foi Deus que quis? Né? Deus não tem nada a ver com isso. Ele está, na verdade, abençoando os seus caminhos e tudo que existe na sua história, tudo que você carrega como uma mensagem de desenvolvimento, de oportunidade para o desenvolvimento. Vou abrir um parênteses aqui para te explicar um pouquinho mais. Tudo que aconteceu na história dos nossos antepassados, de alguma forma, reverbera na nossa história. Tudo que eles viveram, eles deixam um registro no que nós chamamos de inconsciente coletivo. Um diário onde as informações, as dinâmicas são gravadas e quando nós vamos tomar decisões, quando nós buscamos possibilidades de solução, nós tendemos a olhar para esse diário e dizer: se no passado aconteceu assim, eu preciso fazer dessa forma para que a coisa se desenrole de forma parecida. Mas no fundo, eu não preciso fazer essa escolha. Se eu tiver consciência sobre o que aconteceu no passado da minha família e por que eles fizeram aquelas escolhas, eu vou entender que eu sou livre para viver uma reflexão e me relacionar com a dinâmica no momento presente, escolhendo a minha própria forma de traçar o meu percurso, de traçar o meu caminho. Então é fundamental entender a história da família. Eu não conheci nada, mas sistemicamente essa história está registrada. Quando eu faço um movimento de terapia sistêmica, uma expansão de consciência olhando para esse sistema, eu compreendo as entrelinhas, as metáforas que estão escritas ali. E, como consequência, eu aprendo a lidar melhor com a vida e comigo mesma. Quando eu compreendo o que o meu inconsciente coletivo carrega, quando eu compreendo o que esse diário carrega e traz para mim, como consequência, eu entendo quais são as informações que estão batendo na minha porta, como elas estão batendo na minha porta, quais são as metáforas que trazem, né, junto. E, como consequência, eu consigo escolher desmistificando falsos recados que eu recebo, falsas interpretações que eu podia gerar. Então, a inflexibilidade emocional, ela nos prende. A inteligência emocional, ela nos liberta. Por quê? Porque nós passamos a olhar para essas possibilidades, compreendendo que nós somos inseridos num contexto muito maior. Nós somos parte de um todo, nós somos parte de um sistema, nós pertencemos a uma história, quer nós conheçamos ou não essa história, nós pertencemos a essa história. Quer nós sejamos adotados ou não, nós repetimos um padrão dessa história. E se nós somos adotados, nós ainda repetimos um padrão da nossa história biológica e da nossa história adotiva. Então, reconhecer esses registros é o primeiro passo para sermos livres, para fazermos novas escolhas. Então, a mentalidade do aprendizado, né? Eu saio de uma mentalidade fixa, erro significa incapacidade. Eu falhei, isso não é para mim. E aí eu vou desistir. E eu passo para uma mentalidade de aprendizado. Erros fazem parte do processo. O que eu posso aprender? Como eu posso melhorar? E quando essas perguntas batem na minha porta, reverberam dentro de mim e eu começo a me conectar com essas respostas, o resultado é o crescimento, o desenvolvimento. Então, cada dificuldade deixa de ser um problema e passa a ser uma informação no meu processo de crescimento, de desenvolvimento, de evolução. E aí eu gosto muito, dentro da mentalidade do aprendizado, de trazer a metáfora do rio.
E eu quero ler com você essa metáfora do rio, porque ela é muito interessante. Um rio, ele tem margens. Essas margens, elas parecem limitar, mas elas dão direção e força ao fluxo de água desse rio. Sem margens, o rio se espalharia e perderia força. Os limites da vida, eles funcionam da mesma forma. Moldam o caráter e exigem o que o conforto nunca exigiria. Desenvolvem capacidades, ativam habilidades que o caminho fácil nunca ativaria. E direcionam o nosso caminho, fecham uma porta e apontam para outra. Então, nem todo limite bloqueia, alguns nos redirecionam. Né? Se nós nos lembrarmos disso e lembrarmos que a nossa vida é muito semelhante ao fluxo desse rio, nós vamos começar a perceber as inúmeras possibilidades que acontecem com outros olhos, com outras lentes, né? E aí nós vamos ter aqui três formas de reagir. A primeira é resistir. Eu fico preso ao que deveria ter acontecido. É o ser. Se tivesse sido assim, se eu tivesse feito assim, eu sou culpada mesmo. Se o fulano não tivesse decidido aquilo, e eu fico frustrada, não saio do lugar, fico presa no passado, sem construir uma nova direção, um novo norte, um novo destino. A segunda forma é desistir. Então, eu interpreto o limite como uma prova de incapacidade. Deus não quis mesmo. Ah, não era para ser. Né? Quantas vezes a gente não ouve, né, esse termo? Não era para ser. E aí o resultado vem estagnação. E o que eu marco, o que eu registro dentro de mim, né? Eu não sou capaz. Eu começo a sentir que a minha vida, ela fica paralisada, ela fica obstruída, e eu começo a me sentir impotente diante da vida. Agora, eu também tenho uma terceira forma de reagir a tudo isso: aprender e redirecionar. Então, eu uso a autorresponsabilidade, eu uso a inteligência emocional, eu uso a mentalidade de aprendizado, e aí eu começo a me perguntar: o que essa situação pode me ensinar? Qual é a habilidade que eu preciso desenvolver aqui? Qual caminho novo pode surgir a partir daqui? E quando eu uso essa mentalidade de aprendizado e redirecionamento, o que acontece? Vem a evolução. Vem o crescimento, vem o desenvolvimento, às vezes, claro, já cansada, às vezes chateada por não ter conseguido alcançar aquele resultado, mas tomada de energia para enxergar o que deseja me ensinar, o que eu posso aprender com essa situação, né? Então, as perguntas que transformam, olha, dá uma dica, tira uma foto disso, utiliza com frequência. Talvez hoje já esteja vindo na sua mente algumas situações. Utiliza essas perguntas. Então, as perguntas que fazemos determinam as respostas que nós encontramos. Talvez você nem esteja fazendo perguntas, você simplesmente já esteja se colocando num meio de respostas, num aparato de informações que você não consegue nem entender muito bem qual é a razão delas existirem dentro de você. Então, ao invés de por que isso aconteceu comigo? Será que eu sou capaz? Quais são as perguntas que você vai começar a usar, né? O que eu posso aprender com isso? O que está sob meu controle agora? Como posso crescer com essa experiência? Como isso pode me preparar para algo maior? Tira uma foto e usa essas perguntas em momentos que você se sente impotente, que você sente que as coisas não estão acontecendo como você deseja. Então, as perguntas certas, elas não resolvem a questão, mas elas abrem o caminho para você resolvê-las. É fundamental você usar as perguntas adequadas para que você pare de ruminar e você então comece a se relacionar com a vida de uma outra maneira. Vou te convidar agora, então, a fazer uma pequena dinâmica. O limite que virou aprendizado. Vamos fechar os nossos olhos por um momento? Vamos então nos sentindo conectados. Vamos observando os batimentos do nosso coração. Vamos nos concentrando na nossa respiração. E à medida que você inspira, você leva o ar para o seu coração. Você leva o ar lá para o topo da sua cabeça, para todos os seus pensamentos. E vai sentindo um relaxamento, uma paz interior.
um silêncio. Agora eu quero pedir para você, olhando para a sua vida, que você eleja uma situação que já aconteceu ou está acontecendo, que te gerou frustração, que te gerou desconforto, que não aconteceu como você esperava. Aí você pode abrir os seus olhos e aí você pode pegar papel, caneta, lápis e descrever essa situação. Eu sei que a gente gosta de escrever tudo no bloco de notas do celular, mas o processo de escrita, ele estimula muito a criatividade. Então eu vou pedir para que você nesse momento escreva de fato, né? Talvez não dê para você fazer o exercício aqui, porque você vai precisar de mais tempo para responder de forma escrita tudo, mas tira uma foto desse slide e quando você terminar de ouvir esse podcast, ou quando você no decorrer do dia conseguir uma pausa, pegue essa foto novamente, ou volte aqui para o podcast, pare exatamente nesse ponto onde nós temos as questões e aqui responda escrevendo cada uma dessas questões. A escrita te conduz a um outro nível de percepção e de processo criativo. Então, olha só. Primeiro, escreva o que aconteceu. Descreva, mas quando você for descrever, eu já quero que você separe o que aconteceu cena do que aconteceu a nível de surgimento de emoções. Então, você pode separar a cena e depois colocar as emoções que foram desencadeadas dentro de mim. Faça de uma forma separada. Como você reagiu emocionalmente na época? Então, aí, esse conjunto de emoções vão já te ajudar a ter um norte sobre a reação que você teve. O que você aprendeu com essa situação? Talvez naquela época você não tenha conseguido entender, mas hoje, se deparando com todo esse assunto, com todas essas informações, você conseguiu enxergar por um outro ângulo, por uma outra interpretação, tendo uma outra visão sobre a situação toda. E aí, o passo 3, a nova pergunta. Com mais maturidade, você reagiria da mesma forma? Então, agora entendendo todo o processo, né? Como você poderia ter reagido diante daquilo? Ou, se você ainda está vivendo, como você pode reagir diante de tudo isso? E, por último, o que aquele limite está revelando para você ou revelou para você? Compreenda que aquilo que parecia um obstáculo, na verdade, foi um ponto de crescimento. Busque ferramentas que te permitam enxergar oportunidades de desenvolvimento, de evolução nesse processo. Então, tire uma foto dessa nossa ficha, leve com você. Talvez você não use só hoje, mas você use por muitas vezes, sempre que uma dinâmica incomodar, gerar desconforto, gerar peso. Então, veja só como um obstáculo ele pode se tornar um ponto de virada. Como a aplicação na prática pode te ensinar essa grande reorganização, reavaliação sobre as dinâmicas que aconteceram na sua vida ou até mesmo que estão acontecendo. Reconheça as emoções, nomeie o que sente antes de decidir. Então, mais uma vez, separe a cena das emoções. É fundamental você reconhecer e compreender o impacto que essas emoções estão gerando nas suas escolhas, nas suas decisões. Evite procurar culpados. Foque no que você pode fazer agora. Não adianta gastar tempo e energia procurando culpados. Aconteceu, no fundo, a autorresponsabilidade nos ensina que nós teríamos que passar por isso. Existe um aprendizado. Então, não adianta terceirizar. É o momento de dizer, eu tomo posse. E eu entendo que tomando posse, eu tenho algo maior a viver como experiência. Né? Então, o que essa situação veio me ensinar? E ajuste a direção. Defina o próximo passo com clareza e com consciência. Então, mais uma vez, vamos olhar o cenário como um todo. Nem tudo que bloqueia o caminho está nos impedindo de avançar. Algumas coisas estão nos protegendo, nos ensinando, nos preparando, nos redirecionando. E nós só percebemos isso quando nós desenvolvemos 3 habilidades:
autorresponsabilidade, inteligência emocional, mentalidade de aprendizado. Essa ficha é uma ficha fantástica para você tirar uma foto. E quando você estiver começando a se ver inundado, inundada por emoções, por desconfortos, por histórias que ficam ruminando dentro de você, por uma situação que te conduz a um processo de apatia, é o momento de você ler essa ficha e de você refletir sobre essa abordagem. E aí, então, eu quero aqui deixar para você uma conclusão. A vida, ela não é definida pelo que acontece conosco, mas pela forma como nós escolhemos responder. Limitações não precisam definir nosso destino. Elas podem ser exatamente o que nos direciona para um próximo nível. Então, quando nós vivemos todo esse tipo de compreensão, quando nós entendemos todo esse processo, deixa eu só agora aumentar aqui novamente. Quando nós vivemos todo esse processo, nós passamos a entender que existe algo muito mais profundo quando algo tenta nos paralisar, tenta nos frustrar e tem uma intenção de redirecionamento. Ah, seria tão mais fácil se nós seguíssemos o mesmo percurso, mas às vezes não é para insistir nesse percurso. Nós não sabemos o que pode acontecer lá na frente. Talvez seja um momento exatamente de você rever, porque a consciência universal entende que esse percurso vai ser um percurso árduo, vai ser um percurso de uma estrada que não tem fim, de um caminho sem saída, uma solução que pode parecer estar disponível, mas não está lá na frente. Então, quando você encontra de fato o caminho a ser seguido, a ser explorado, a ser vivido, como consequência, você se conecta a um outro nível de desenvolvimento, de evolução, de cura e de propósito de existência. Se você precisar, volte, reveja todo o nosso conteúdo, explore esse conteúdo. É um conteúdo muito rico, que pode te auxiliar tanto na vida profissional como na vida pessoal, né, nas suas relações, no seu casamento, na sua relação com os seus filhos, na sua relação com seus clientes, com os seus fornecedores, com os seus colaboradores, enfim. Que esse conteúdo realmente possa ser aplicado no dia a dia da sua vida. A minha gratidão por você ter ficado comigo neste episódio, por você ter usufruído desse conteúdo. E se você curtiu esse conteúdo, indique para outras pessoas. Cada vez mais nós precisamos do seu auxílio para que nós possamos alcançar mais pessoas e de forma, através de você, então contribuir para que outras também reflitam, pensem diferente e possam viver uma melhoria de qualidade de vida. Então eu conto com você. Deixa aqui embaixo os meus contatos, caso você queira fazer então o seu agendamento para uma terapia sistêmica, para uma mentoria. Aqui embaixo você tem como falar comigo. Qualquer dúvida também, eu estou à disposição para que você possa tirar essas dúvidas e ter clareza e discernimento sobre situações que envolvem a sua vida. A minha gratidão, um grande beijo, Deus abençoe.